Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, voltamos para o segundo bloco. Esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina as atenções aqui do Brasil e do mundo. E agora a gente tem entrevista. Vamos lá, vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Paulo Ouzon, que é clínico e infectologista da Unifesp. Ele nos fala aí sobre o alerta da OMS para a transmissão do novo coronavírus pelo ar. Boa tarde, Dr. Paulo Ouzon. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, para a gente sobre essa nova medida, então, da OMS, falando da transmissão por conta, então, do aerossol. Ok, boa tarde. O que acontece é o seguinte, isso não é nenhuma novidade. Já houve uma recomendação feita pelo CDC de Atlanta, dos Estados Unidos. Isso foi casado com uma pesquisa onde alguns japoneses ficaram numa sala fechada e pessoas que tossiram ou espirraram ou eventualmente falaram alto também, elas desprendem partículas assim minúsculas, invisíveis de secreção que contêm o vírus. Então, se você ficar num espaço fechado, essas gotículas que ficam, não dá nem para chamar de gotículas, que são invisíveis, são partículas muito pequenas. E elas ficam em suspensão no ar durante horas e horas e horas seguidas. Então, se você estiver num lugar fechado, onde tem essas partículas de secreção e respirar esse ar, dependendo da quantidade de vírus, você vai se infectar. Quer dizer, isso é uma coisa que vai contra aquele conselho, aquela recomendação de ficar em espaço fechado e fazer lockdown. Então, se você está num lugar fechado, numa sala, com várias pessoas que não entraram em contato com o vírus, e uma pessoa que vem de fora traz o vírus e espirra ou tosse, com certeza vai contaminar todo mundo. Essa recomendação já veio do CDC, né, até dizendo que, contrariamente ao que aconteceu ou que se falou na época do H1N1, é que talvez a principal forma de transmissão seja através do ar. Isso é uma mudança. E agora a Organização Mundial de Saúde foi muito contraditória em relação a várias recomendações, está reconhecendo essa recomendação que não é nova. Eu queria ressaltar aqui, Priscila, o trabalho da Unifesp hoje em relação à infectologia tem várias pesquisas fundamentais, né? Além de pesquisas aí contra a Covid-19, nós temos aí uma pesquisa, acho que o doutor, não sei se o doutor está envolvido, se tiver, fale para a gente, pesquisa aí uma pesquisa que pode encontrar a cura do HIV, né? Pode encontrar a cura, existe um trabalho super consistente que está sendo feito lá. O senhor está envolvido nessa pesquisa, doutor? Não estou envolvido, tá. eu sou mais da parte clínica e didática. É um trabalho... É o doutor Ricardo Sobi Dias que fez essa pesquisa. Um trabalho belíssimo que está aí conseguindo reverter o vírus no organismo. Tem paciente aí com 17 meses já, sem nenhum sintoma, sem manifestação. E é um trabalho belíssimo, é um trabalho feito pela pesquisa, pela universidade pública. Então, assim, o setor de infectologia da Unifesp tem pesquisas de ponta que estão aí, né? Enfim, esse pessoal, se conseguir a cura da AIDS, aí vai ganhar prêmio Nobel de medicina. Existe, não sei se eu estou exagerando aqui, doutor, em relação a isso, né? Mas, enfim, vamos falar aqui da pandemia, né? No caso da presença do vírus em partículas no ar, aí a chance de contrair a infecção é maior, né? Isso poderia desencadear uma nova onda de casos de Covid-19. O que as pessoas devem ter de cuidado em relação a isso? Como é que o senhor fala? Então, veja só que contradição, né? O que você recomendou é ficar preso dentro de casa, não frequentar espaços públicos, como, por exemplo, o Ibirapuera ficou fechado um tempão, né? Então, toda vez que você tem ventilação, você diminui a concentração de vírus no ar, né? Porque a ventilação acaba espalhando esses vírus para distâncias muito longe. Uma coisa que precisa ser dita, isso foi muito
muito observado e, na verdade, solidificou o conceito de que para você se contaminar, você precisa ter uma certa população, uma certa carga viral grande. Não é, vamos dizer assim, se você entrar em contato com uma carga viral pequena, você pode não ficar doente, né? E essa carga viral pequena pode ser fundamental até na formação da imunidade de manada, né? Onde as pessoas vão ficando com uma certa resistência, com uma certa imunidade em função de contato com pequenas quantidades de vírus que não chegam a provocar doença. Então, esse conceito é um conceito que foi solidificado na época da AIDS. Esposas de indivíduos positivos com quem mantinham relação sexual, que se imaginava que praticamente 100% teriam HIV, a gente, pesquisas mostraram que mais ou menos 50% eram positivas e 50% não adquiriam a doença. Então, esse conceito de que você precisa, para transmitir a doença, de uma certa quantidade de vírus, né? Porque nós temos também até anticorpos de mucosa que não permitem a entrada do vírus. Então, uma carga grande que consegue penetrar. Então, o que acontece? Você obrigatoriamente tem que usar máscara, que é um obstáculo importante, e também uma outra coisa importante para se evitar é você estar no espaço aberto, onde tem a ventilação, porque a ventilação impede a concentração de grande quantidade de vírus. Uma outra coisa interessante que ocorreu num restaurante, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi na Suécia, é que pessoas que se sentavam numa determinada mesa tinham mais chance de adquirir o vírus. E daí, quando for estudar o sistema de ar-condicional, que ele recircula, né? Então ele tem mais ou menos um fluxo numa direção. E aquelas mesas que ficavam na direção do ar-condicionado do fluxo é que tinham mais risco. Então, outra coisa também, isso é uma recomendação do CDC de Atlanta. Se você for fazer uma reunião, se você tem uma mesa, é aconselhável que não se sente uma pessoa de frente com a outra. Então, por exemplo, uma mesa grande de reunião, tem uma pessoa sentada, depois você tem um vazio do lado direito, um vazio do lado esquerdo. Do outro lado, a pessoa que não deve estar de frente, mas sim de frente para o vazio. Então, isso é uma coisa que também diminui o risco, porque a pessoa não fica diretamente exposta à sua frente, entendeu? Então, são conceitos que são bastante razoáveis e racionais e que já tem um certo tempo já que se fala nisso. Doutor, ar-condicionado central, então, é bastante complicado, né? A Covid-19 vai ser o fim do ar-condicionado central nos locais, porque é um risco alto, não é isso? Não vejo que seja o fim, porque isso é uma coisa passageira. A Covid vai acabar passando, né? Na medida que for diminuindo a concentração de vírus, isso vai com certeza melhorar. Na hora que aparecer a imunidade, né, da população, tudo isso vai mudar. Mas, assim, é um dado novo, né, que uma observação interessante, que aquelas pessoas que ficam bem na direção do fluxo do ar-condicionado é aquela que concentra o vírus e que passa. Doutor, falando sobre isso e até essa questão, então, do ar-condicionado, eu fiquei imaginando no transporte público, né? Hoje em dia, praticamente todos os ônibus têm ar-condicionado, são fechadas, as janelas são lacradas, inclusive, né? Dentro do metrô também a ventilação é por conta do ar e também tem alguma circulação, mas é algo pequeno, né? Eu queria que o senhor falasse, então, dos riscos no transporte público e também com a volta às aulas. Crianças ali e também faculdades fechadas dentro de uma sala. Tá, então, em relação ao ônibus, quer dizer, a situação que seria melhor nesse momento que a gente está com a pandemia, o melhor seria você deixar o pessoal passar um pouquinho de frio e deixar as janelas abertas, né? Coisa que é impossível em alguns ônibus e até mesmo no metrô. Isso porque, assim, o necessário, o melhor é o ar circulado, para poder não concentrar vírus. Obviamente, na hora que acontecer
de voltarem as crianças às aulas, né, e faculdades, não tem nenhuma dúvida que vai haver aumento do número de casos, porque a não ser que se tome essa conduta de deixar as salas abertas, ventilação, para que não haja concentração de vírus. E outra coisa também, qualquer pessoa com qualquer possibilidade, qualquer sintoma que pode sugerir que tenha o Covid, tem que ser afastada. E uma coisa que está acontecendo hoje, porque, vamos dizer assim, inicialmente, assim, o que é Covid-19? Tosse seca, febre, perda de gustação, perda de paladar, perda de olfato, né? Hoje a gente sabe que isso mudou bastante. Estão aparecendo manifestações, às vezes, predominantemente em pele. Eu já vi um paciente, por exemplo, que teve uma boca toda cheia de aftas, né, garganta. Então, também alterações de mucosa também ocorrem. Outra coisa importante é diarreia, que, inclusive, nos casos de diarreia, geralmente é um quadro um pouco mais intenso. Então, todos esses sinais são importantes hoje, não ficar preso só àquela situação de tosse, dor de garganta e febre. Outra manifestação também que a gente tem visto com muita frequência é uma dor de cabeça, principalmente na região frontal, e uma dor de cabeça intensa, e pode ser uma manifestação da doença também. Então, vou dizer assim, a regra, passar frio, se tiver que passar frio, deixar tudo aberto para ventilar. E também qualquer desses sintomas que podem sugerir, vai ter que ter uma pessoa para triar, né, para saber se tem alguma manifestação, e quem tiver um possível sintoma que possa sugerir que seja Covid tem que ser afastado até ter uma certa convicção de que não é. Doutor, nós queremos agradecer a participação do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, sempre muito solícito a nós. Muito obrigada pelas suas informações e principalmente esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Obrigado, doutor. Bom dia também. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Tá certo. Bem, voltando aqui para o Jornal da Rede Alesp, né, o deputado Ed Thomas, do PSB, também tem se empenhado aí solicitando ao governo de São Paulo investimentos para que o Instituto Butantan agilize a pesquisa sobre a substância que, extraída da saliva do carrapato estrela, seja transformada em medicamento para tratar a ependimoma, né? Um dos cânceres mais agressivos em crianças e que tem atingido tantas e tantas famílias. O parlamentar obteve o incondicional apoio do Ministério Público Estadual, ao lado de Rosimeire Aparecida dos Santos, Leonardo e dos vereadores Demerson Dias, o Demerson da Saúde, e o presidente da Câmara de Presidente Prudente, e Anderson Silva, ambos do PSB. O parlamentar teve na audiência com o promotor de justiça, Marcelo Crestes, o compromisso de encaminhar o pedido ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que seja acelerada a ajuda da saúde estadual para a conclusão da pesquisa pelo Instituto Butantan e Universidade Federal de São Paulo. Abre aspas. Pesquisas já identificaram que a proteína encontrada no parasita é capaz de destruir tumores cancerígenos sem causar danos às células saudáveis, e no ependimoma, tipo de câncer cerebral infantil que atinge o tecido do sistema nervoso central. O que é necessário agora são recursos para dar infraestrutura aos pesquisadores na produção da droga e a sua utilização em testes em humanos, fecha aspas, justificou o deputado Ed Thomas com base nos estudos. Tem também uma pesquisa feita na USP, eu não sei hoje em que grau está, né? Em que local está, mas da crotamina, que é uma substância que tem no veneno da cascavel. Eles descobriram que a crotamina ela é uma substância inteligente, ela rastreia, ela faz um rastreamento do tumor. Então, é uma quimioterapia inteligente. Se você, por exemplo, a quimioterapia no geral, quando a pessoa
toma, né, ela atinge todas as células, né? E assim compromete... Mata células saudáveis, né? Boas e as ruins. E a crotamina não, ela faz um rastreamento e vai só nas células malignas e destrói essas células. Infelizmente, eu não sei ainda, vou até pesquisar em que situação está aí, tomara que realmente os animais, né, assim como o carrapato, né, que nós falamos agora, as cobras também possam ajudar a exterminar esse mal que tem acabado com a humanidade, que é o câncer. Eu vou pesquisar aqui, depois pesquisa crotamina para a gente saber mais informações, né? Ótimo. Bem, a Unicamp divulgou que não vai abrir o edital para o vestibular 2021 com ingresso via Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O cronograma da prova foi alterado devido à pandemia de Covid-19. A primeira fase, inicialmente marcada para novembro, será realizada nos dias 6 e 7 de janeiro, enquanto a segunda fase está marcada para os dias 7 e 8 de fevereiro. A comissão organizadora do vestibular cancelou o ingresso pelo Enem por ter um calendário incompatível, já que o Ministério da Educação prevê que os resultados sejam divulgados só a partir de 29 de março. Por causa dessa mudança, as 639 vagas destinadas ao Enem serão adicionadas ao vestibular tradicional. Com o aumento do número de vagas, a Unicamp prevê que os convocados para a segunda fase do vestibular passe de 11.500 para 16.500. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a expectativa é que tenha uma queda de 15% no número de inscritos. Isso aí, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico reumatologista Leandro Parmigani. Ele fala aí sobre como amenizar as dores no inverno. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. E a gente já pergunta, né? Como, então, diminuir essas dores? Porque no inverno, né? Acho que a gente fica mais tenso, sempre dá uma dorzinha. Exatamente. Obrigado. Boa tarde a todos. Realmente é isso mesmo. A queixa de dor, tanto articular como muscular, é muito frequente no inverno, principalmente nos locais mais frios. Até existe um estudo que foi feito em Harvard, onde eles viram que 67% da população sofre desse tipo de dor nesse período de inverno, justamente pela contratura muscular, que acaba agravando e comprimindo todo o quadro articular envolvido aí nas doenças que afetam esse quadro álgico. Doutor, as dores acometem mais pessoas mais velhas, né? É mais complicado para a pessoa depois dos 40, 50, 60 anos? A pessoa idosa, eu vou botar mais de 60, ela sempre é mais frágil, né? Uma porque ela tem várias doenças, outras doenças associadas, que também podem agravar, como é o caso de uma insuficiência vascular. E além disso, com o avançar da idade, a tendência da gente é perder massa muscular e perder tecido gorduroso. E isso ajuda o organismo a manter a temperatura do corpo adequada, justamente para evitar esses quadros de hipotermia ou até mesmo de quadro de dor. Doutor, até os pacientes que fazem tratamento, né, estão em tratamento, seja ali para as articulações ou para a coluna, nesse momento, então, que as temperaturas baixam, também sentem mais dor? Sim. Eu vou falar um pouquinho do quadro reumatológico, né? Uma doença muito comum em toda a população geral é a osteoartrite, né, a artrose. E ela realmente é agravada com o quadro de frio, justamente por essa contratura muscular. Existem também algumas teorias mostrando que quando tem um inverno, a pressão barométrica ela acaba caindo, provocando uma expansão do tecido interno e acaba comprimindo nervos. Isso também começa a agravar o quadro de dor. E daí, doutor, que me veio agora à mente que a Covid, ela acaba também, né, um dos sintomas, as pessoas reclamam muito de dor no corpo, né, dor nas articulações. Pode ser confundido, então, essa questão da Covid até por conta da temperatura e o aumento da dor nesse período? Com certeza. Isso é um grande problema mesmo. É que o Covid geralmente aparece alguns outros sinais e sintomas, né?
Mas é importante realmente diferenciar o que é uma atividade da doença, o que é uma doença nova, como a infecção pelo COVID, mas também diferenciar os quadros que são provocados, o aumento da dor devido ao frio, né? Então, o COVID realmente pode, não é só o frio também, né? O estresse acaba levando também a uma contratura muscular, que também acaba provocando essas dores, né? A gente é acostumado a ver pessoas que acabam tendo um travamento, como a gente diz, nas costas, principalmente no frio. Então, realmente levando esse quadro, sim. Esse aumento da dor, ele ocorre mesmo quando o paciente segue algum tratamento? Sim, pode ocorrer sim. Não quer dizer que a doença está piorando, na verdade, né? Mas quer dizer que ele teve provoca um pouco mais de dor relacionada a isso. Uma coisa que ajuda muito a amenizar esse tipo de coisa é o exercício, né? Que a gente estava até falando do idoso, e o idoso ele tem uma dificuldade maior em fazer atividade física. E a atividade física é um mecanismo do organismo de promover mais calor, reduzindo então todo esse quadro, toda essa sintomatologia que está presente. Mas, às vezes, a atividade física também gera algumas dores, né? Assim, principalmente coluna, quem já tem algum problema, assim, pode ter problemas aí depois da atividade física. Nesse caso, quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora de praticar exercício? Sempre a atividade física é importante, o alongamento, que muita gente esquece, né? O alongamento ajuda muito a evitar esses traumas, e o exercício ele sempre deve ser orientado dependendo da sua patologia, né? Então, o exercício com muita carga geralmente deve ser evitado, e dê preferência a exercícios mais aeróbicos, né? Que ajudam mais. Doutor, quando fala, né, que a dor, então, ela está relacionada a queda de temperatura, se agasalhar ajuda ou não faz diferença? Muito, ajuda muito sim. Tanto é que o frio geralmente é muito perdido nas articulações periféricas, né, que o organismo tem uma dificuldade de manter a temperatura. Quando ocorre o inverno, geralmente os nossos vasos também contraem, provocando então uma dificuldade ainda maior de manter essa temperatura. Então, o aquecimento é importante do corpo, luvas, meias, principalmente em pessoa idosa, para tentar manter essa temperatura, provocando vasodilatação, e aí o organismo consegue realmente, com a circulação aumentada, manter a temperatura do corpo. Doutor, o pessoal que trabalha muito sentado, assim, por exemplo, quem faz o jornal da Rede Alesp, fica 5 horas ao vivo no ar aqui, né? Eu fico aqui essas 5 horas, depois eu ainda, meu outro trabalho ainda fico, tem o segundo turno. E eu tenho sentido, eu vou fazer uma consulta agora, Priscila. É quase uma telemedicina. É quase uma telemedicina, doutor. Eu, por exemplo, eu passo muitos períodos, passo o dia inteiro, né? Sentado aqui no jornal e fora também. Muitas dores na coluna. É possível a pessoa, né? O que causa, né? A pessoa que fica sentada há muito tempo, o que causa as dores na coluna? Isso. Você já tendo a propensão de ter essas dores, o sedentarismo piora. Então, o que a gente orienta quando tem o seu trabalho, por exemplo, de ficar muito tempo sentado? O ideal é você ter um movimento um pouco, fazer um intervalinho que você consiga dar uma alongada e dar uma andada um pouquinho, e depois para você voltar ao trabalho. Pois é. Doutor, até na questão do frio, né? O senhor falou do frio quando os órgãos também, os músculos, eles se contraem mais e podem, inclusive, ali oprimir ali os órgãos, né? Existem mulheres que depois de algumas cirurgias, principalmente uma cesárea, quando muda o tempo, a mulher já sente algum desconforto. É por conta disso? Isso. Toda vez que o tecido muscular já tem algum trauma, como é o caso da cesariana, que promove uma abertura da musculatura, isso tem uma cicatriz. E todas essas cicatrizes, elas são diferentes dos tecidos normais. Então, realmente, aquela ideia de que a pessoa fala, acho que vai chover hoje, acho que vai esfriar, tem relação com isso, sim. A sensibilidade, ela fica diferente. Agora eu vou voltar um pouquinho para a telemedicina, quer dizer, o atendimento que o senhor fez agora com o Luciano. O senhor falou, né, ele deu esse caso, então, de ficar muito tempo ali sentado, pouca atividade física.
Isso pode causar alguma doença mais grave, de repente algum problema mais sério na coluna, nas articulações? Que impossibilite até a pessoa não andar depois, por exemplo? Eu acho que impossibilitar de andar, não. O único problema maior é como você já tem a dor nas costas, né, que é a lombalgia, e você não consegue fazer esse movimento, a tendência dela ficar mais crônica. E aí, consequentemente, a dificuldade para ela tentar melhorar. Isso é realmente bem importante. Por isso que a ideia do Pilates, fortalecimento, visa isso. Você reduzir a dor e evitar, muitas vezes, as crises que podem acontecer no futuro. Qual que é a importância de um bom colchão nesse processo aí de recuperação? Muito importante. A coluna ela tem que ter uma estabilidade dela, principalmente ao repouso. A gente passa, na verdade, 8 horas geralmente dormindo, até mais, 10 horas, e a coluna ela tem que estar reta. Então, mesmo o deitar de barriga para cima ou de barriga para baixo não seria indicado, porque a coluna promove uma oscilação da parte óssea e muscular, né? Então, realmente, o colchão ele tem que promover com que a coluna fique estável e não torta, não ter oscilações no colchão. Então, qual que é a recomendação do doutor de colchão? Um colchão mais firme, um colchão mais, enfim... Mola, espuma, mola, né? espuma. E também o travesseiro, doutor. Aproveitar, já fala do travesseiro já também, vamos, né, falar de cama. Então, o ideal, sim, é que seja um colchão mais firme. O colchão de mola, geralmente ensacado, ele até promove uma estrutura mais reta da coluna. Mas as densidades mais 33, que são aqueles colchões mais duros, geralmente eles têm uma resposta melhor por causa de dor, pela dor nas costas. O travesseiro, na verdade, o importante é que ele se encaixe no ombro e que a sua coluna cervical, ou seja, o pescoço, também consiga ficar reto. Esse seria o ideal, né? Um travesseiro ideal. Não, geralmente eu consulto algumas pessoas que passam comigo que geralmente gostam de dormir com 2, 3 travesseiros, principalmente aqueles pacientes que têm refluxo, né, que volta a comida. Realmente para a coluna cervical, isso com o tempo e para a lombar, ela começa a levar uma dor crônica. O senhor até falou que a atividade física, então, nesse momento, a gente, né, trabalha home office, isolamento social, né, todo mundo lá dentro de casa, usando, às vezes, o sofá para trabalhar, então já tem uma postura que não é adequada. Eu fazer uma observação. Eu trabalho com uma cadeira comum, aquela cadeira de sala, às vezes, também. Uhum. E minha coluna, por exemplo, dói muito. Eu já estou pensando, eu já estou olhando a cadeira de home office, porque faz muita diferença. Sim. E daí o senhor disse que precisa também da atividade física. Como fazer, então? Porque algumas atividades já voltaram, mas como fazer, então, alguma coisa em casa mesmo para minimizar essas dores? Então, a primeira indicação de exercício de dor nas costas é uma caminhada. Então, a caminhada em lugar plano e reto ela ajuda muito a fortalecer a musculatura. Exercícios direcionados para abdômen também, porque a musculatura que está envolvida na lombalgia é a musculatura abdominal. Então, exercícios de fortalecimento para abdômen também são indicados, mas, contudo, devem ser bem realizados, ou pelo menos que a pessoa já tenha uma orientação para isso. Porque, realmente, se fizer algum exercício errado, a tendência é de poder piorar todo o quadro e provocar mais dor do que a gente deveria sentir, né? Quem mora em condomínio, por exemplo, dá para fazer o exercício na escada, mas aí tem que ser com cuidado? Na verdade, o certo para fazer, depende do tipo de dor, né? Se você tem uma artrose de joelho, o ideal não é fazer exercício de subida e descer escada, porque isso acaba levando uma piora do quadro articular. E a lombalgia do mesmo jeito. Então, o ideal sempre de fazer atividade física seria em lugares retos e planos. Quem faz trilha também, tem muita gente que gosta de fazer trilha, sobe montanha, desce montanha, isso é uma coisa que também pode agravar a dor nas costas. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui, uma última pergunta de telespectadores, qual é o exercício físico mais indicado, né, para prevenir dores na lombar, né? Como tratar o problema de dores na lombar? Bom, se você for pensar só em exercício físico, a musculação ela estaria de bem excelente já para o tratamento.
Mas agora, com o advento de outras técnicas, eu aconselharia muito a fazer um Pilates, que acaba fazendo toda a parte de alongamento da cadeia muscular, como também do fortalecimento muscular. E isso sim faz a diferença. Tá certo, nós gostaríamos de agradecer ao médico reumatologista Leandro Parmigani, falou aí sobre como amenizar dores no inverno. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Um bom dia para o senhor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Bem, Priscila, estamos esperando aqui a coletiva, né? Vamos falar de dores aqui. Já estamos imagem com áudio, então vamos acompanhar. Vamos acompanhar lá. Eles estão ainda se organizando, né? Ali no Palácio do Governo. Ó, tem lá o governador. Ó, começou a coletiva. Começa a falar. A presença, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos que estão aqui, assim como jornalistas que remotamente acompanham esta coletiva de imprensa. Essa é a 99ª coletiva de imprensa do coronavírus, aqui direto do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Na próxima segunda-feira, estaremos comemorando 100 coletivas de imprensa neste período de 4 meses de quarentena em São Paulo. Aqui ao meu lado, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, Comitê de Saúde, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Queria destacar também que se encontram aqui neste ambiente, no Palácio dos Bandeirantes, o Rubens Rizek, secretário de Governo da Prefeitura de São Paulo, Bruno Caetano, secretário municipal de Educação. Aqui ao nosso lado também Edson Aparecido, já aqui ao lado, secretário da Saúde do município de São Paulo, e também presentes aqui no ambiente, Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, vice-presidente da Câmara Municipal, e os secretários Célia Leão, Kleber Mata, Fernando Capês, também, e Vinícius Lumertz, igualmente presentes aqui. Muito obrigado. General Campos, também secretário de Segurança Pública, entre nós. Hoje é uma data importante e quero chamar a atenção dos jornalistas que aqui estão e, igualmente, de você que está em casa acompanhando pelas imagens da TV Cultura, da Record News e da Band News, direto aqui do Palácio dos Bandeirantes. Hoje nós vamos anunciar a 8ª requalificação do Plano São Paulo. Ou seja, hoje vamos anunciar a 8ª quarentena aqui no estado de São Paulo. Essa atualização do Plano São Paulo estabelece uma nova quarentena que vai de 27 de julho até 10 de agosto. Repito, a 8ª quarentena de 2 semanas no estado de São Paulo e igualmente na prefeitura da capital, assim como em todas as demais 644 cidades do estado de São Paulo. Os 3 principais índices, você sabe, mas é sempre bom lembrar, que medem a propagação da pandemia, são os índices que controlam o número de casos, a expansão da pandemia, o número de óbitos e também quantidade de internações. E temos hoje boas notícias. Tivemos queda em todos os índices, queda de 5% no número de casos no estado de São Paulo, queda de 4% na quantidade de internações e queda de 3% no número de óbitos no estado de São Paulo. Com esta melhora nos índices, as regiões de Campinas, Araraquara e Araçatuba, no interior de São Paulo, conseguiram evoluir para fases menos restritivas do Plano São Paulo. A apresentação será feita na sequência em detalhes. Essa, de fato, é uma ótima notícia para os habitantes do estado de São Paulo, uma ótima notícia para 6 milhões de pessoas que vivem nestas regiões, mas não é notícia para ser celebrada, é notícia para ser entendida e compreendida com prudência e com cuidado, como sempre recomendamos nas fases e nesta etapa das quarentenas do Plano São Paulo. Vale lembrar também que nesta 8ª requalificação
nós não tivemos nenhuma região do estado de São Paulo que regrediu para uma fase mais restritiva. Isso também é um fato inédito ao longo do Plano São Paulo e, obviamente, pode ser entendido como uma boa notícia. Mas, repito, nós não podemos descuidar e nem relaxar. Nós temos que executar o plano com atenção, com cuidado, com as avaliações diárias, semanais e quinzenais. Agora, são bons sinais, Bruno Covas, que demonstram o fortalecimento das medidas que temos adotado no âmbito da Prefeitura, no âmbito do Governo do Estado e também com o apoio de prefeitas e prefeitos do Estado de São Paulo. Mas sempre, repito, com prudência, com atenção e principalmente a você que está em casa, mãe de família, pai de família, para que siga as orientações do setor de saúde, do Centro de Contingência, o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Uso de máscara é obrigatório, é lei na capital de São Paulo, é lei em todos os outros 644 municípios do Estado. Use sempre a sua máscara, sempre que sair da sua casa. Faça o distanciamento social sempre que possível com 1,5 metro em relação a outras pessoas, sempre que sair da sua residência. E procure lavar as mãos constantemente ao longo do dia, ou se não puder, use álcool gel. São medidas protetivas que garantem a sua saúde, garantem a sua vida até a chegada da vacina, que, aliás, está a caminho. Segundo ponto, abertura de 100 novos leitos de UTIs nestas 2 próximas semanas no interior do estado de São Paulo, com uma medida preventiva e de cautela sob orientação do Comitê de Saúde. São regiões que estão nas fases vermelha e laranja ainda, e com isso vamos ampliar o cuidado protetivo para a população destas cidades. Lembro que hoje nós temos mais de 8.000 leitos de UTI em atividade aqui no estado de São Paulo. São Paulo, como estado, tem mais leitos de UTI do que a Itália, tem mais leitos de UTI do que a Espanha, tem mais leitos de UTI do que Portugal, 3 importantes países do continente europeu. E tem praticamente, um pouco mais, mas praticamente a mesma quantidade de leitos de UTI da Grã-Bretanha. E agora, 100 novos leitos estão abertos em regiões que estão nas fases ainda restritivas do Plano São Paulo. Os novos leitos de UTI serão implantados nas cidades de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, Igarapava, em Franca, e Jaci, na região de São José do Rio Preto, já nesta próxima semana e até o dia 10 de agosto, todos os leitos estarão implantados e em operação. E, por fim, um anúncio importante que será feito pelo prefeito da capital de São Paulo sobre o Carnaval e outros grandes eventos na capital de São Paulo e os cuidados que Bruno Covas vem adotando na proteção à vida dos habitantes da capital de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Os cuidados valem também para os demais municípios do estado de São Paulo em relação a festividades e atividades que geram aglomerações da população, seja ao ar livre, seja em ambientes fechados. E exatamente para falar deste tema, passo a palavra agora ao Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Bruno. Boa tarde a todos. A cidade de São Paulo vem colecionando bons resultados desde que iniciou o seu trabalho de prevenção ao coronavírus aqui na cidade. Queria destacar que nós passamos pela 8ª semana de queda no número de mortes na cidade de São Paulo por conta do coronavírus. Nós atingimos um ápice na semana de 18 a 24 de maio, a 11ª semana aqui na cidade de São Paulo,
com um total de 767 mortes na cidade. Desde então, esse número vem reduzindo. Na 12ª semana, caiu para 721. Na 13ª, para 713. Na 14ª, para 710. Na 15ª, para 599. Na 16ª, para 472. Na 17ª, para 421. Na 18ª, para 370. E na 19ª, que foi do período do dia 13 ao dia 19, para 320. Apesar dessa queda constante de 8 semanas e da cidade ter sempre evoluindo no plano São Paulo, nós ainda estamos enfrentando a pandemia aqui. E os anúncios em relação a hoje são de cancelamentos de outros grandes eventos na cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, queria começar falando da Marcha para Jesus, que estava marcada para o dia 13 de junho. Ela aconteceu através de uma carreata no dia 13 de junho e ela foi prorrogada para o dia 2 de novembro. Eu queria aqui agradecer a presença do presidente da Câmara, vereador Eduardo Tuma, que está representando a organização da Marcha para Jesus. É um evento que no ano passado juntou 3 milhões de pessoas e trouxe um benefício econômico para a cidade de 217 milhões de reais. A organização da marcha já avisou a Prefeitura de São Paulo que não fará a marcha no dia 2 de novembro de forma presencial. Então, nos próximos dias, eles vão apresentar para a Prefeitura de São Paulo um outro formato de organização da marcha, que não será de forma presencial para aglomerar essas 3 milhões de pessoas. O segundo anúncio em relação ao cancelamento da parada LGBTQI+, na cidade. A parada teria acontecido no dia 14 de junho, ela se deu de forma virtual e foi prorrogada para o dia 29 de novembro. Inclusive, agora nós teríamos uma outra complicação, porque é exatamente a data de realização do segundo turno das eleições nesse ano de 2020, dada a aprovação da PEC no Congresso Nacional. Eu queria aqui agradecer a presença da Cláudia Regina, presidente da Associação da Parada, e do Diego Ribeiro, primeiro secretário da associação. Todas essas pessoas que eu estou mencionando depois vão ficar aqui à disposição da imprensa para responder questionamentos. A parada, no ano passado, juntou 3 milhões de pessoas e trouxe um benefício econômico para a cidade de 404 milhões de reais. Eu também queria agradecer a organização da parada por entender esse motivo, esse momento que a cidade vive e cancelar a realização da parada de forma voluntária para esse ano de 2020. O terceiro ponto, finalmente batemos o martelo e estamos adiando o carnaval do ano que vem. Eu queria aqui agradecer a presença do vereador Milton Leite, que ajudou nessa conversa com as escolas de samba. Nós estamos aqui com a Solange, presidente da Mocidade Alegre, com a Luciana, presidente da Tom Maior e vice-presidente da Liga, com o Paulo Serdã, presidente da Mancha Verde, com o Sidney, atual campeão, presidente da Águia de Ouro, com o Rodrigo, presidente da Imperador do Ipiranga, com o Gilberto, presidente da Estrela do Terceiro Milênio, e com o Jairo, que é da comunicação da Liga. Nós também conversamos durante essa semana com vários blocos de carnaval, blocos tradicionais aqui da cidade. Eu queria destacar a conversa com a
ABASP, Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo, com o Acadêmicos do Baixo Augusta, com o Agrada Gregos, com a Banda do Candinho, com o Casa Comigo, com o Charanga do França, o Esfarrapado, Ilu Obá de Mim, Luavai, Minho Queens e Tarado em Você. Tanto as escolas de samba quanto os blocos carnavalescos entenderam a inviabilidade de organização do carnaval para fevereiro do ano que vem. É importante destacar que nós estamos falando aqui de um desfile que no ano passado levou 120 mil pessoas e que trouxe um benefício econômico de 227 milhões de reais para a cidade e de blocos de carnaval que juntaram, durante as 3 semanas em que nós tivemos os blocos, 15 milhões de pessoas e trouxeram um benefício econômico para a cidade de 2 bilhões 750 milhões de reais. Nós estamos ainda definindo, tanto com os blocos, quanto com as escolas e com as outras cidades, a nova data, que deve se dar a partir de maio do ano que vem. Então, muito dificilmente ocorrerá em junho, porque em junho coincide com os festivais de São João no Nordeste, mas nós estamos agora definindo ou final de maio ou começo de julho para a realização do Carnaval na cidade de São Paulo. Finalmente, uma breve palavra sobre a notícia que nós tivemos em relação ao cancelamento da Fórmula 1. Nós, ao longo dessas últimas semanas, enviamos todos os dados à organização do evento, mostrando que a realidade da cidade de São Paulo e do Estado é bem diferente da realidade brasileira, que é o que tem nas notícias que chegam tanto para os pilotos quanto para as equipes. A projeção mostra que em novembro nós estaremos numa situação bem melhor do que estavam os países europeus, aonde nós já tivemos a realização de grande prêmio. E destacamos, inclusive, que tanto as autoridades sanitárias do Estado quanto as autoridades sanitárias do município desenvolveram um protocolo para a realização de eventos automobilísticos aqui na cidade. Então, não é que não haverá em novembro, não há desde já qualquer proibição para a realização desse tipo de evento na cidade de São Paulo, desde que, claro, ele ocorra sem público. Ainda assim, fomos notificados da decisão. Não é uma decisão que afeta apenas São Paulo, mas todos os grandes prêmios das Américas, no México e nos Estados Unidos, e respeitamos a decisão. Queria informar que a gente continua as tratativas com a organização do evento para a prorrogação do contrato a partir do ano que vem. Eram essas as informações. Muito obrigado, governador. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Vamos agora falar sobre a requalificação do Plano São Paulo, começando com o Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde, prefeito e a todos aqui presentes. Primeiro, aproveitar a oportunidade para parabenizar o prefeito Bruno Covas pela excelente postura de responsabilidade e de precaução e prevenção para todos os munícipes do município de São Paulo, que frente à sua ação austera, conseguiram fazer com que a cidade permanecesse 28 dias na zona amarela, dando uma grande possibilidade, um aceno, para que logo mais essa flexibilização se progrida, se aumente a chance das pessoas poderem circular menos privadas da sua liberdade, infelizmente, que são definidas pelo próprio coronavírus.
Nesse momento, temos bons índices, bons indicadores, os municípios claramente se mostrando em melhora, tanto na redução do número de casos, como o próprio governador João Dória disse, diminuição do número de internações hospitalares e, mais do que isso, a diminuição do impacto da mortalidade. Isso tem a ver com a ação que foi tomada tanto pelas autoridades, tanto pelos municípios, nos seus secretários, mas principalmente pela população, que soube entender, que soube realmente fazer o seu papel, as suas, como disse, as suas privações, para que hoje esses índices de flexibilização pudessem sim ser tomados. Hoje no Brasil nós temos 2.287.475 casos, infelizmente com perdas de vidas, 84.082 pessoas se foram, pais de família, mães, filhos, e infelizmente a importância de continuarmos no nosso trabalho hoje no meio do caminho e não chegamos ainda no final enquanto não houver a vacina. Em São Paulo nós temos 463 mil casos, 463.218, com 21.206 mortes. As taxas de ocupação do Estado de São Paulo se mantiveram estabilizadas em 66% nos últimos dias. Na Grande São Paulo, já em recuo para 63%. Mas uma sempre importante notícia é o número de pacientes que recuperaram-se, que melhoraram a sua condição clínica e acabaram, sim, voltando para suas residências em 62 mil casos. Foram 62 mil vidas que voltaram para suas casas, saindo dos hospitais, especialmente das unidades de terapia intensiva. Próximo, por favor. Hoje nós temos 11.211 casos, é um número que ainda está acima daquela média móvel do número de casos conforme nós vínhamos vendo até o dia 17. Isso muito possivelmente seja pelo represamento desses dados que acabaram sendo mantidos em decorrência de um problema técnico de instabilidade no sistema DataSUS, que fez com que claramente esses dados fossem sendo computados de forma gradual e impactando nesse numerário diário. Claro que estamos muito atentos para saber se isso está intimamente relacionado a essa questão pontual. Por isso, atenção, a vigilância vai continuar acontecendo pela Secretaria de Estado da Saúde. Próximo, por gentileza. Nós temos hoje a projeção que é dada até o final de julho, portanto, já estamos quase que finalizando, próximos, mais uma semana próximos ao final do mês, e nós temos ainda, apesar do número de casos 463 mil, nós estamos abaixo daquela linha de estimativa, de projeção que foi definida. Próximo, por favor. E em relação ao número de mortos, nós temos ainda, estamos dentro daquela faixa de projeção. E se tivermos exatamente esta progressão desses números de casos e óbitos, nós estaremos sim dentro de todas as projeções que foram definidas pelo Centro de Contingência do Coronavírus, do Covid-19, no estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Jean Gorenstein. Dr. Paulo Menezes, coordenador do Comitê do Centro de Contingência do Covid-19. E, na sequência, vamos a Patrícia Ellen e o Marco Vignoli. Muito obrigado, senhor governador. Boa tarde a todos. Como coordenador do Centro de Contingência, eu quero comentar que o novo mapa que vai ser mostrado a seguir, ele deixa o centro muito satisfeito de ver que todas as estratégias de quarentena e de retomada progressiva de atividades que foram suspensas no primeiro momento da quarentena estão funcionando muito bem no sentido do enfrentamento da pandemia. Mais uma vez, a gente pode ver que o Estado como um todo avança.
Eu queria chamar a atenção para o fato do município de São Paulo estar já há 28 dias classificado como uma área amarela, a Grande São Paulo há 2 semanas, e nós não observamos, o que nos dá muita segurança, o aumento, aquele temida segunda onda que tanto foi perguntado aqui ao longo das últimas semanas, mostrando que esse processo de retomada progressiva, muito cuidadosa, está de fato sendo eficiente no sentido de podermos controlar a pandemia e não colocar em risco a saúde da população. Quero chamar a atenção para esse número que o prefeito deu de redução de óbitos diários no município de São Paulo em 2 meses. É uma redução de 50%. Não é desprezível. Quando a gente olha de uma semana para outra, não chama tanta atenção, mas quando a gente olha nos 2 meses, é realmente um trabalho fantástico. Queria cumprimentar toda a equipe do prefeito, e que junto com a equipe aqui do governador da saúde, estão trabalhando tão intensamente para que nós possamos superar essa fase. Então, esses são os comentários do ponto de vista do Centro de Contingência. Muito obrigado, governador. Obrigado, Paulo Menezes. Agora sim, com Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, que pode comentar um pouco mais sobre esta requalificação do Plano São Paulo e as variações positivas, aliás, que temos nesta nova etapa da quarentena. Patrícia. Obrigada, governador. Bom, como já foi dito aqui por todos, nós tínhamos aqui, esse é o mapa da nossa 7ª atualização, que foi realizado há 2 semanas atrás. Nós temos, na semana passada, porque nós tivemos uma classificação extraordinária na sexta-feira, né? Então, esse mapa vigente era da sexta passada, do dia 17 de julho. Na próxima página, nós temos os indicadores dos últimos 7 dias atualizados. E traduzindo em números muitas das mensagens que já foram passadas, hoje é um dia muito feliz para o Estado de São Paulo. Nós tivemos as 4 semanas de estabilidade do município de São Paulo, que tem um papel fundamental como âncora desse processo, né, de puxar a evolução e a estabilização da pandemia no Estado de São Paulo. Né, com números, a gente viu que o município, de fato, teve uma redução de casos aqui de 26%, de internações de 5% e de óbitos de 17% nos últimos 7 dias, com relação aos 7 dias anteriores. Isso refletiu também no trabalho que está sendo feito em toda a região metropolitana e no interior. Né? Então, pela primeira vez, a gente também tem um registro aqui de uma melhoria nos dados de casos, internações e óbitos de todo o Estado. Como o governador João Dória mencionou, nós tivemos uma redução de casos de 5% e também uma redução de internações de 4% e de óbitos de 3%, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores. Isso é muito importante, dado que nós estamos no inverno, que os dados de internações consideram também internações de síndrome respiratória aguda grave. Né? Então, casos suspeitos de Covid e casos confirmados de Covid também. Então, nós temos aqui um número que é muito importante e que confirma, né, o esforço que está sendo feito, não somente pelo governo, mas eu queria destacar e agradecer aqui ao setor privado, né, pela forma de fazer a retomada responsável, respeitando e implementando os protocolos, né, a todos os setores que estão retomando suas atividades, né, trazendo seus funcionários de uma forma segura, seus clientes de uma forma segura, e também os prefeitos. Nós temos aqui o prefeito Fred, né, além do Bruno Covas que está aqui, prefeito de Campos do Jordão, que eu queria destacar que eles têm feito um grande trabalho também, né, de controle da pandemia no interior, com protocolos responsáveis. A gente tem acompanhado o prefeito. Eu acho que é muito importante os prefeitos que tomam a liderança de fazer uma retomada gradual, de não se apressarem nesses indicadores. E trabalhos como o seu, como o do prefeito Bruno Covas, é que estão fazendo a diferença para todos nós. E queria destacar as regiões que vão melhorar a sua classificação aqui hoje, né, que tiveram, de fato, uma melhora expressiva dos indicadores. Eu vou iniciar aqui falando de Araçatuba. Né, Araçatuba
teve aqui uma estabilização da ocupação de leitos, com 67,3%, e também uma estabilização de casos, internações e óbitos, né? Ainda tem uma necessidade de atenção para dar um passo além, mas já sai da fase vermelha para a fase laranja, né? E continuando nessa trajetória, tem aqui uma perspectiva bastante positiva para as próximas semanas. Nós temos também Araraquara, né? E Araraquara está saindo aqui da laranja para amarela, né? E com Araraquara, sim, teve uma mudança muito grande no cenário, né? Uma redução aqui de internações de 14%, uma redução de óbitos de 35% em Araraquara, uma estabilização de casos, né? E também uma situação bastante confortável aqui com relação à ocupação de leitos. E, para finalizar, uma notícia muito boa, não somente pelo ponto de vista da saúde, mas também pelo ponto de vista da retomada gradual das atividades, que é a região de Campinas, né, que é a nossa segunda maior aglomerado aqui em termos de população, depois da região metropolitana, né. Nós temos aqui a região de Campinas fazendo uma migração do vermelho para o laranja, com uma redução de internações, né. As internações nos últimos 7 dias foram menores do que dos 7 dias anteriores. Se tivessem estáveis, já seria suficiente, mas foram menores. Mas o mais importante, 1% menor, é que a ocupação de leitos está abaixo de 80%, está em 78,3%. Com isso, eu queria passar para a próxima página e mostrar qual que é a nova atualização. Então, é a 8ª atualização do Plano São Paulo, e essa passa a ser a nossa classificação vigente, com essas alterações que eu mencionei, de Araçatuba, Araraquara e Campinas, né? Reforçando aqui e parabenizando todas as outras regiões que se mantiveram na fase que estão. Essa estabilidade é uma grande conquista para todos nós no estado de São Paulo, né? Para que a gente faça essa retomada sem pressa, com prudência, né, para que a gente possa manter isso, né, preservando as vidas e também retomando a atividade econômica com toda a responsabilidade e cautela. Muito obrigada, governador. Devolvo a palavra. Obrigado, Patrícia Ellen. Vamos agora aos comentários finais, antes das perguntas dos jornalistas, do Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Vignoli. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Alguns breves comentários, mas o primeiro deles é que, com essa atualização, nós podemos verificar a melhora no quadro do interior do estado de São Paulo. Se São Paulo segue avançando, a capital, a grande São Paulo também, notícias importantíssimas para nós. A de hoje, se a gente olhar nesse quadro aqui da evolução da pandemia, nós podemos verificar também o avanço do interior do estado. Somente lá em Marília, com uma variação de óbitos, colocando um pontinho vermelho, o restante todo ou é verde, ou é amarelo, ou é laranja. Então, são índices impactantes em todo o interior do estado de São Paulo, com redução de 2% nas internações, leve aumento no número de casos, 3% ainda, aumento no número de óbitos também na ordem de 9%, mas desaceleração frente ao último período. Portanto, boas notícias para o interior do estado de São Paulo. Aqui nós temos feito um trabalho de aumento dessa capacidade hospitalar, e se a gente verificar nessa coluna da ocupação de leitos, e daí eu vou passar rapidamente pelas regiões, mas em números gerais, o esforço que foi feito para trazer São Paulo com uma capacidade hospitalar instalada hoje. Nós saímos no dia 10 de julho, a última atualização, com 20,3 leitos por 100 mil habitantes, e chegamos hoje em 30,3 leitos por 100 mil habitantes, índices parecidos com o da Alemanha durante o enfrentamento da Covid-19. Portanto, São Paulo fez um enorme esforço, e esse esforço acontece também em todas essas regiões que nós estamos divulgando hoje. Nas regiões que estavam na fase vermelha, que sobem, Araçatuba, a qual, governador, eu peço licença para fazer um registro para os parceiros prefeitos que têm feito um grande trabalho nesse enfrentamento. O prefeito Dilador, junto com o governo do estado, os prefeitos da região, levaram de 8 para 14 leitos por 100 mil habitantes na região, um crescimento de 75% no número de leitos para a região de Araçatuba. Em Campinas, nós dobramos o número de leitos, de 11 leitos por 100 mil habitantes para 22 leitos por 100 mil habitantes. Portanto, um grande esforço feito
com todas as regiões de Campinas. Desde Campinas, lá com o Jonas Donizete, Luiz Fernando, na região de Jundiaí, o Dr. Jesus, em Bragança Paulista, e também no Jacó, em Amparo, em todas as sub-regiões, aumento de leitos colocados. Também naquelas regiões que ficam no vermelho, um grande esforço feito, e mesmo com elas continuando na fase vermelha, um avanço dado tanto na evolução da pandemia, quando a gente vê índices positivos, que já poderiam levar elas para uma fase melhor, mas com uma capacidade hospitalar que melhorou desde a última atualização. Franca, com 82,5%, quase chegando nos 80%, para poder avançar de fase, mas já com leitos programados, já anunciados pelo governador, para que possa seguir avançando de fase. Piracicaba, que veio para a fase vermelha, mas que também teve um avanço, uma redução já da sua ocupação nos últimos dias, com aumento de leitos de UTI, e Ribeirão Preto, com o prefeito Duarte Nogueira, que estava em 94%, já baixou para 91,4%, e com os 21 leitos que nós anunciamos aqui essa semana, vão poder chegar em índices para poder avançar de fase. Quero fazer uma ressalva importante: as regiões que mantêm a fase que se encontravam, uma delas Bauru quase atingiu índices para avançar de fase. É importante que siga com a política de isolamento social para poder, na próxima aferição, seguir avançando. E São José do Rio Preto, que teve um aumento expressivo na sua ocupação de leitos, está programado o aumento dessa capacidade para os próximos dias e ficou ali com 79% na ocupação de leitos, beirando os 80%, mas sem ultrapassar esse limite e com uma programação para que essa capacidade hospitalar possa subir e abaixar esse índice da região. Nós temos os índices da variação e da evolução da pandemia positivos na região, como nós podemos ver. Então, era isso, governador. Nós estamos, ao longo desses próximos 14 dias, colocando de pé mais 100 leitos nessas regiões vermelhas e laranjas, leitos significativos, e que contemplam também leitos em municípios que não havia qualquer leito de UTI antes, como lá na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. O prefeito Fred está aqui hoje. Nós instalaremos 8 leitos de UTI, a exemplo do que acontece lá, em mais vários municípios do estado, que agora vão ter uma capacidade hospitalar de UTI que não tinham antes. Era isso, governador. Muito obrigado. Obrigado, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. E agora vamos com as perguntas, inicialmente presenciais, pela ordem William Cury, da Globo News, depois Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, e Fábio Diamante, do SBT. Começando com você, Will, e agradecendo também a presença da Sabina Simonato, da TV Globo, que está fazendo flashes ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Will. Minha pergunta hoje, boa tarde a todos, é sobre cinemas e teatros, porque havia previsão de que municípios e regiões que ficassem por 4 semanas na fase amarela já poderiam discutir a abertura desses setores. E é o caso da capital paulista, que vai completar já, semana que vem, 4 semanas de fase amarela, na segunda-feira, né, prefeito? E eu queria saber se já há uma discussão e uma previsão para a abertura das salas de cinema e também de teatro aqui em São Paulo. E ainda sobre o tema da Fórmula 1, né, que foi uma decisão hoje da própria categoria, a cidade pretende ainda tentar fazer um tipo de convencimento ou agora o trabalho vai ser para tentar prorrogar o contrato para o ano que vem? Obrigado. Obrigado, Will. Bruno? Primeiro, em relação à área cultural, a Vigilância Sanitária do município pediu para que esperássemos o município entrar na fase verde para poder liberar a área cultural aqui na cidade. Nós já estamos com um protocolo pronto, mas a Vigilância insistiu que a gente aguardasse a fase verde. Em relação à Fórmula 1, nós continuamos a conversa para a prorrogação do contrato e já determinei o cancelamento da licitação que estava em andamento, num valor de 48 milhões de reais para a reforma da pista. Então, não tem mais como a gente segurar isso, porque a gente teria que dar andamento à licitação que já estava em andamento, mas já determinei o cancelamento, não vamos gastar 48 milhões do risco de não ter Fórmula 1 na cidade de São Paulo. Obrigado, Bruno Covas. Will, obrigado pelas perguntas. Vamos agora a Beatriz Manfredini, da Rádio Jovem Pan, depois SBT, CBN e a VTV da cidade de Santos, aqui na Baixada Santista. Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde a todos. Obrigada, governador. São duas perguntas para o prefeito. Eu queria saber sobre a parada LGBT. Você disse que a Marcha para Jesus vai mandar um outro formato, uma proposta de outro formato. Isso também vale para a parada LGBT ou realmente está cancelada? E para o governador, por favor, é um pouquinho fora do tema da Covid-19, mas hoje saiu uma pesquisa da revista Veja sobre eleições 2022 presidenciais, em que o presidente Jair Bolsonaro tem 29% das intenções de voto, o senhor 4%. Se você puder, por favor, fazer um comentário. Muito obrigada. Okay. Bruno? Primeiro, mais uma vez, lembrar que nem a parada, nem a marcha são organizadas pela Prefeitura. Então, não é que a Prefeitura decidiu fazer isso ou aquilo em relação a este ou aquele evento. A decisão da Associação da Parada é não realizar o evento esse ano, lembrando que eles já realizaram um evento online em junho. Tá? De qualquer forma, depois a presidente está aqui presente, ela pode falar diretamente com você. Obrigado, Bruno. Beatriz Manfredini, em relação à pesquisa divulgada pela revista Veja, quero dizer que, no meu caso especificamente, eu só tenho interesse em uma pesquisa. Quantas vidas nós estamos salvando em São Paulo? Vamos agora à terceira pergunta, do Fábio Diamante, do SBT, na sequência CBN, VTV e CNN. Fábio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria fazer duas perguntas para o prefeito. Prefeito, essa data que o senhor estima para o Carnaval, maio, junho, queria saber se o senhor já falou sobre isso, se o senhor conversa com outras capitais, se a ideia é que seja um movimento maior, e se o senhor está seguro em relação a essa data, principalmente na questão da saúde, porque o doutor Dimas Covas algumas vezes falou aqui que junho do ano que vem era o início de um período seguro de imunização, a vacina chinesa pelo menos seriam 2 doses, queria saber se o senhor está seguro dessa data, e se o senhor puder falar da São Silvestre. Ela também deve ser cancelada. Uma das vezes o doutor Gabardo, conversando comigo, falou do risco de uma maratona, né? A aglomeração é muito grande. Queria saber se o senhor já tem essa definição também. Em relação à data, nós estamos trabalhando maio ou julho, porque junho coincide com as festividades de São João. Nós estamos definindo isso com, sim, uma conversa com outras cidades, para que a gente possa fazer esse movimento conjunto, e também estamos conversando com as escolas de samba e com os blocos. Segurança ninguém pode dar em relação ao que vai acontecer mês que vem. Exatamente por falta de segurança que nós já adiamos os preparativos para fevereiro do ano que vem. Porque começar os preparativos para fevereiro do mês que vem não significa apenas ter tranquilidade em relação a como estaremos em fevereiro, mas como estaremos daqui a algumas semanas, quando as escolas iniciariam os ensaios, que juntam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas dentro de um espaço fechado. Então, é claro que essa data também pode ser revista lá para frente, da mesma forma que aconteceu com a parada e com a marcha, que passaram os eventos para novembro e agora estão, mais uma vez, ou cancelando ou transformando o evento. Então, não há a menor dúvida de que, de repente, lá na frente é preciso uma nova avaliação. O que nós estamos tentando dar é a maior previsibilidade possível às pessoas. E, nesse momento, não há como garantir nada em fevereiro, razão pela qual vamos adiar. Em relação a São Silvestre, nós já começamos a conversar com a organização do evento, também não é um evento organizado pela Prefeitura, eles ficaram de até final de agosto anunciar o que eles vão fazer em relação a São Silvestre. Obrigado, Fábio Diamante. Obrigado, Bruno Covas. Vamos agora à CBN Online, Vitória Abel. Vitória, boa tarde. Há tempos que não via você aqui participando da coletiva. Bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, para o governador e também para a equipe de saúde. A Justiça de São Bernardo do Campo determinou a reabertura de bares e restaurantes no período noturno, a pedido aí do setor, conseguiu essa determinação. Ontem a equipe de saúde disse que estava analisando a proposta de uma mudança no decreto de reabertura de bares e restaurantes para permitir esse funcionamento noturno. Sabemos que a equipe de saúde discorda disso, mas o setor vem pressionando o governo do estado para essa modificação. Queria saber se já existe alguma decisão, o governo do estado vai modificar o decreto e permitir o funcionamento à noite, inclusive aqui na cidade de São Paulo.
Caso isso não aconteça, o governo não tem medo que exista aí uma judicialização também em outras cidades dessa questão? E, aproveitando, eu também queria perguntar para a equipe de saúde uma visão com relação ao chamado platô aqui no Estado. Vocês têm noticiado essa estabilização dos números, a permanência do Estado no platô, mas queria saber se a equipe de saúde tem uma previsão de um período que o Estado pode permanecer nesse platô. Eu imagino que o Estado não possa permanecer para sempre nesse platô, porque seria um número de mortes e casos muito alto. Então, existe algum período máximo aceitável para o Estado permanecer nesse platô? E se a partir desse período, se a curva não cair, vai ser necessário mudanças, isolamentos mais restritivos? Como que o governo tem analisado isso? Obrigada, governador. Obrigado, Vitória, pelas perguntas. A primeira eu faço a introdução, depois Marco Vignoli e João Gabardo responderão. E sobre o platô, a sua segunda pergunta, Jean Gorenstein e Paulo Menezes responderão. São Bernardo, apenas para introduzir, nós temos plena confiança na Justiça, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Justiça, que tem dado ganho de causa a todas as iniciativas do Governo do Estado de São Paulo na proteção ao Plano São Paulo. E temos convicção de que isto continuará ocorrendo. E não vamos fazer, neste momento, nenhuma alteração no Plano São Paulo. Vamos seguir aquilo que a saúde determina e que o Centro de Contingência nos orienta. Marco Vignoli. Vitória, primeiro citado o acerto da decisão do Centro de Contingência de fazer os horários noturnos não tendo dentro do Plano São Paulo funcionamento de bares e restaurantes. Nós não vimos as cenas que vimos em outros lugares do mundo aqui em São Paulo e, portanto, de forma responsável, nós seguimos com o que foi estabelecido. Foi uma decisão em primeira instância em São Bernardo do Campo, agora segue para o Tribunal de Justiça. Como disse o governador João Dória, nós confiamos plenamente na racionalidade e também na decisão do tribunal a favor da vida e a favor do que foi estabelecido no Plano São Paulo, para que a gente possa seguir com responsabilidade acompanhando essa abertura de bares e restaurantes. Obrigado, Vignoli. Apenas para acrescentar, Vitória, que esta medida momentânea da Justiça contrariou também decisão da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. E ainda nesse tema, João Gabardo. Vitória, se nós listarmos todas as atividades e estabelecermos uma ordem de menor ou maior risco, a abertura dos bares, ela só perde em maior risco para clubes noturnos. Então, não tem sentido, nesse momento em que nós estamos ainda numa situação de platô, em que nós temos alguns locais, como a capital, que está já na curva descendente, corrermos o risco, né, com essa flexibilização que pode comprometer todo o plano. Então, o Centro de Contingência, até o presente momento, não acha adequado a ampliação deste horário de funcionamento. Quando estiver na fase verde, vai haver naturalmente a expansão dos horários, conforme estabelecido no Plano de São Paulo. Obrigado, Gabardo. Vitória, reconhecemos todo o sofrimento do setor de alimentos e bebidas, principalmente as micro e pequenas empresas que atuam em todo o estado de São Paulo, não apenas aqui na região da Grande São Paulo. Mas reconhecemos também que, neste momento, nós precisamos salvar vidas, preservar vidas e, logo na sequência, obedecendo o Plano São Paulo, reativar a economia, gerar mais empregos e apoiar, principalmente, o setor de alimentos e bebidas e a economia criativa. A sua segunda pergunta será respondida por Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e, se necessário, com comentário do Dr. Paulo Menezes. Vitório, obrigado pela sua pergunta. Isso é uma pergunta muito importante, porque realmente nós estamos flexibilizando de forma lenta, gradual e progressiva. À medida que essa flexibilização ocorre, as pessoas saem mais para as ruas. À medida que elas saem, elas também tendem, de forma muitas vezes inadvertida, a se aglomerar. E dessa maneira, a circulação de vírus passa também a ser maior. Por isso, a cautela. Por isso, estar progredindo de forma vagarosa. Como bem foi dito aqui em todas as exposições,
número de casos, especialmente em alguns municípios, como o município de São Paulo, a despeito realmente da densidade demográfica, ou seja, o número de pessoas, da população local, ela vem se mantendo estável com tendência de queda. Algumas outras regiões ainda não. Então, é natural que, à medida que existam fluxos de pessoas, existam fluxos do vírus e, assim, pessoas mais doentes. Então, nós ainda, como disse, estamos no meio do caminho. Esse período de platô tende ainda a se manter por algumas semanas. Todas as estatísticas que foram tomadas, elas se basearam nas projeções do Centro de Contingência do Covid-19 e elas se mantiveram dentro dessas projeções. Portanto, nós ainda teremos essa fase de platô por algumas semanas. Talvez 4, talvez 8 ou talvez um pouco mais. Mas nem por isso as medidas precisem ser muito mais restritivas se elas estiverem sendo seguidas de uma forma, como disse, gradual, lenta, protegendo o cidadão, protegendo vidas, que essa é a prerrogativa do governo do Estado de São Paulo. Obrigado, Jean Gorenstein. Algum comentário? Paulo Menezes? Então, resposta concluída. Vitória Abel, da Rádio CBN, obrigado por estar participando aqui da nossa coletiva. Vamos tirar você aqui de tela, mas você continua acompanhando a nossa coletiva. Agora, pela ordem, vamos à VTV de Santos, o Gobete, que está aqui conosco mais uma vez. Na sequência, TV Record e Jornal O Globo. Tive notícia que a CNN não estará fazendo pergunta, portanto, é com você, Gobete. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, o assunto, primeiro, não diz respeito exclusivamente ao Estado de São Paulo, mas já que a gente está ouvindo falar de muitos eventos de grande porte sendo adiados, outros cancelados, eu gostaria de uma análise do Comitê de Contingenciamento a respeito da temporada de cruzeiros marítimos, que já tem a sua confirmação de retomada para novembro. 7 navios confirmados, fazendo escala em vários pontos do litoral brasileiro, entre eles o Porto de Santos, maior porto da América Latina, porta de entrada não só para a Baixada Santista, mas também para o estado de São Paulo, onde se encontra um dos maiores terminais de passageiros também do país. A gente teve, inclusive, um dos primeiros casos notificados de Covid na Baixada e no estado de São Paulo, entrando justamente através de uma passageira de um desses navios. Como é que o comitê analisa essa questão, né? Navios aí que comportam mais de 5, 6 mil passageiros, se é o momento ideal para a retomada desse tipo de atividade, que eu acho que impacta diretamente a Baixada e ao Estado. E minha segunda pergunta é em relação ao município de Limeira, que o prefeito decretou lockdown, me parece é um dos poucos municípios brasileiros a decretar, chegar nesse estado de lockdown, que deve ocorrer nesse próximo fim de semana e no outro também, por conta da baixa taxa de isolamento. O prefeito preocupado com a população que não tem respeitado o isolamento lá no município. Gostaria de um comentário acerca desse tema também. Obrigado. Obrigado, Gobete. No primeiro tema, sobre cruzeiros marítimos, vou pedir ao coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, Dr. Paulo Menezes, para a resposta sobre o tema de Limeira. Pedirei a resposta do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Dr. Paulo. Obrigado pela pergunta, Gobete. Em primeiro lugar, nós já temos várias experiências internacionais com navios e a questão da Covid-19, da transmissão dentro dos navios. Aquela experiência, logo no início no Japão, foi realmente uma situação bastante desastrosa até, expondo e causando mortes por conta disso. Então, cruzeiros já eram uma grande preocupação da área da saúde. A saúde já vinha trabalhando em protocolos junto com a Anvisa, para ver como lida com os cruzeiros. Tivemos anteriormente, ano passado, a situação do sarampo, chegando também em um cruzeiro, muito bem controlada na ocasião pelas vigilâncias em saúde do município de Santos e do Estado, de forma que eu entendo que cruzeiros ainda também não é o momento de nós pensarmos nessa possibilidade. Até porque os cruzeiros reúnem pessoas que vêm das mais variadas regiões, não só do país, mas de outros países. Muito bem. No tema de Limeira, Marco Vignoli.
os municípios têm a prerrogativa de serem mais restritivos do que o próprio governo do Estado de São Paulo, uma vez que nós delimitamos a restrição para a região e o município tem essa prerrogativa perante o seu território. Os municípios de Rio Preto, até mesmo na própria região metropolitana de Campinas, que é tocada pelo prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, que tem feito um excepcional trabalho também, conduzindo a região agora para a fase amarela também, tem feito medidas mais restritivas. Em Limeira, ele faz no sábado e domingo mais restrições do que nós tínhamos antes. Então, não funcionará mercados, por exemplo, no fim de semana no município de Limeira. O prefeito tem essa prerrogativa e entendemos que seja uma atitude positiva para que a população possa aumentar o seu isolamento social e, assim, os índices de Limeira melhorarem. Portanto, iniciativa importante do prefeito de Limeira nesse município e uma prerrogativa municipal. Obrigado, Vignoli. Gobetti, obrigado pelas perguntas, sempre bem-vindo. Vamos à penúltima pergunta de hoje, que é da TV Record, com a jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. São duas perguntas. Primeiro, para o prefeito, gostaria de saber sobre o projeto que foi encaminhado para a compra de vagas escolares. A gente sabe que da creche isso já existe, e agora a intenção de compra de vagas para 4 e 5 anos, que já é uma grade curricular obrigatória. Quantas vagas, pelo menos se tem expectativa de compra e para quando isso, prefeito? E para o governador, por gentileza, a gente sabe que 2 partidos estão tomando frente de uma mobilização para haver greve dos servidores da educação. Se isso acontecer esse ano, eles defendem que só pode voltar à aula quando tiver uma vacina. E se isso acontecer esse ano, a gente percebe que aquela ideia de unificar o retorno da escola particular e da escola pública, seja municipal ou estadual, cai por terra. Então, como que está essa preocupação, se há uma preocupação nesse sentido e até uma articulação a respeito? Obrigada. Obrigado, Daniela. Bruno Covas. Eu vou começar respondendo, mas com autorização do governador, pedir para depois o secretário Bruno Caetano, de Educação, complementar. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, nós tínhamos algo em torno de 10 mil crianças aguardando vaga na pré-escola. Nós zeramos essa fila na cidade de São Paulo. Então, hoje, nós não temos fila na pré-escola. O que nós estamos percebendo por conta da pandemia? Vários pais estão tirando os filhos da escola privada em relação à pré-escola e solicitando vaga na educação municipal. Então, ou nós voltaremos a ter fila, que era a prática da gestão anterior, ou a gente tem a solução de continuar comprando, de ter autorização para comprar essas vagas, para continuar sem fila na cidade de São Paulo. Então, é para isso que serve esta autorização, para que a gente não volte a ter o que nós tínhamos no governo Haddad, no governo do PT, fila aqui na cidade de São Paulo. Pedir ao secretário Bruno Caetano que, por favor, complemente com os dados. Obrigado, prefeito. Obrigado, governador. De fato, há um projeto de lei para a compra de vagas no ensino infantil, crianças de 4 e 5 anos. Há uma limitação bastante objetiva no projeto, que limita a compra de vagas a 5% do total existente. Hoje temos 250 mil crianças matriculadas nessa faixa, portanto, o total de vagas a serem adquiridas é de, no máximo, 15 mil vagas, né? Há um preço que é o que essa criança custa hoje para a Prefeitura de São Paulo, então há uma trava nesse preço. Queria lembrar que a Prefeitura de São Paulo, nessa gestão, universalizou o ensino infantil de 4 a 5, tem a menor fila da creche na história de São Paulo e nós continuamos expandindo também a rede direta. O prefeito Bruno Covas vai entregar agora, em setembro ou outubro, 25 novas escolas na rede pública. Dessas 25 escolas, 24 de ensino infantil. Portanto, seguimos ampliando a rede da própria prefeitura para ofertarmos as vagas públicas, mas esse projeto tem um mérito de não deixar nenhuma criança para trás. Porque se a gente tiver uma explosão de crianças migrando da rede particular para a rede pública, hoje 65 mil crianças na cidade de São Paulo, no ensino infantil de 4 a 5 anos, estudam na rede particular, estavam matriculadas na rede particular, e se houver
10, 15, 20% dessas crianças migrando para a rede pública. Se não comprarmos essas vagas, nós não temos vagas para atendê-las. Essa é a razão. Obrigado, Brunos. E agora vamos à segunda questão, que vai ser respondida pelo secretário da Saúde, Jean Gorenstein, para Daniela Salerno, da TV Record. Daniela, é muito importante nós lembrarmos que quando nós da saúde estamos aqui, e eu como represento a saúde, que é um cargo não partidário e não político, nós temos que preservar a saúde do cidadão. E é exatamente isso que é feito em conjunto com os técnicos do Centro de Contingência do Covid-19. Nós definimos muito bem que, para que houvesse um início também flexibilizado e gradual das aulas no dia 8 de setembro, algumas regras deveriam estar muito claras e seguras, entre elas que as 17 regiões de saúde estivessem amarelas, e mais, por 28 dias. Se nós olharmos o mapa de hoje, nós temos áreas ainda em vermelho, e com isso nós temos outras em laranja, nós temos outras em amarelo. Então, muito possivelmente essa estimativa ou essa expectativa não ocorrerá. Então, nós temos que nos pautar nessa questão relacionada aos índices, às flexibilizações graduadas, dando essa segurança tanto para as crianças quanto para os funcionários e, mais do que isso, para aqueles que estão em casa, que são os cuidadores, avós, tias, que são aqueles mais vulneráveis. É sempre importante nós lembrarmos, quando eu aumento a flexibilização, o número de pessoas acabam saindo mais das suas casas. Nós aumentaríamos, se fizéssemos de forma abrupta, 7.800.000 pessoas nas ruas, transporte, bares. Então nós temos que ser muito responsáveis e essa é a marca desse governo. Obrigado, Jean Gorenstein. Daniela Salerno, obrigado pelas perguntas. Agora a última pergunta é do jornal O Globo, com a jornalista Silvia Amorim. Silvia, sempre bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Obrigada. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu peço permissão para a abordagem de um outro assunto, já que é o final da coletiva, acho que estão todos satisfeitos com os assuntos do dia. O jornal o Globo acabou de publicar uma reportagem que mostra que a Polícia Federal abriu uma nova frente de investigação envolvendo uma liderança do PSDB, agora o deputado Aécio Neves, numa nova frente de investigação sobre Caixa 2 e desvio de dinheiro. É o terceiro personagem do partido que, em menos de 2 semanas, aparece nas páginas da Lava Jato, com denúncias desse tipo. O partido tem mantido um silêncio sobre isso. Eu queria saber qual é a opinião do senhor em relação a isso. O senhor concorda com essa posição do partido? Se esse silêncio vai continuar, porque o senhor já teve posições bastante diferentes dessa, e se vocês atribuem, o senhor, no caso, atribui essa série de denúncias a alguma disputa política. Obrigada. Obrigado, Silvia. Primeiro, não vemos essas denúncias como uma resposta de ordem política, e sim de ordem técnica. A Polícia Federal realiza o seu trabalho, assim como o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, cumprindo o seu dever. E o dever é investigar, assim como o do PSDB, é não criar nenhuma objeção e nem condenar nenhum tipo de investigação. Mas lembrando que são investigações, não há ainda deliberação, não há julgamento feito. A minha posição, assim como do PSDB do Estado de São Paulo, cujo presidente está aqui, é o Marco Vignoli, é de que toda a investigação deve ser efetivada sem nenhum obstáculo, sem nenhuma obstrução, até que se tenha o resultado final. Essa é a nossa posição. Diferentemente de um outro partido que, na defesa do seu presidente de honra, criou obstáculos e classificou como política a investigação. O PSDB não classifica essas investigações como de ordem política. Então, essa é a resposta.
Queria agradecer mais uma vez a presença de todos os jornalistas aqui, os que estão nos acompanhando também online através da TV Cultura. Obrigado, Maria Manso, da TV Cultura, que está aqui, como sempre, participando. Na segunda-feira teremos a coletiva de número 100, durante esses 4 meses de pandemia. É um número histórico. E por quê? Não pelo excesso, e sim pela deliberação do Governo do Estado de São Paulo em informar com transparência e convidar os jornalistas para que aqui, estando, possam fazer qualquer pergunta, de qualquer natureza, não apenas aquelas vinculadas diretamente à pandemia. Então, a todos, um bom final de semana, os que estão aqui, os que estão em casa. Por favor, lembrem, usem máscara sempre que saírem de casa, distanciamento social de 1,5 metro, lavem as mãos constantemente e façam também, se possível, suas orações. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Pois é, essa foi a coletiva do governador João Dória, aí, falando de vários assuntos. Esse é o Jornal da Rede Alesp, no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia da Covid-19. Antes, eu estou aqui com a Priscila Silvério, que vai falar um pouco, vai destacar aí alguns pontos da coletiva, né, Priscila? O que você destaca? Isso mesmo. Bom, o governador começou falando na coletiva que nenhuma cidade teve regressão na sua cor, né? Então, no caso, novos casos e óbitos. E isso, de uma certa maneira, é positivo, por conta, então, de ações do governo, em parceria com os municípios e prefeitos. Porém, há necessidade de uma melhora ainda, né? Não houve uma regressão. Quando você fala de uma regressão, uma cidade que está no nível amarelo, passar para o vermelho, ou seja, fechar todo o comércio, por exemplo, né? Não teve, então, nem para o laranja ou vermelho. Então, todas se mantêm nesse momento. Ele lembrou também sobre a obrigatoriedade do uso de máscara. Falou, é lei em todo o estado de São Paulo, ou seja, todas as pessoas precisam usar máscara. Não está dentro de casa, precisa usar máscara. Tem multa, não é isso? Tem a multa também, então é preciso ficar atento. Inclusive, agora, dentro dos condomínios, também alguns estão seguindo isso como uma regra e também vão multar. Então, é preciso ficar atento ali, saiu do apartamento, já precisa colocar a máscara. Ele falou também sobre a abertura de 100 novos leitos de UTI no interior, né? Falou que isso vai acontecer nas 2 próximas semanas. Campos do Jordão, São José do Rio Preto vão receber, então, 100 novos leitos de UTI. Também ele falou que hoje o estado de São Paulo tem mais de 8.000 leitos de UTI. Mais do que a Itália, que a Espanha e que Portugal. E até aquilo que a gente falava um pouquinho mais cedo no jornal, né? Vamos ver se boa parte desses leitos continuam, então, para o atendimento da população, para as outras doenças depois, né? Que a gente... Para que não falte leito depois, né? Em atendimento, a gente sempre faz, o jornalista sempre faz matéria sobre isso, né? Gente que entra na justiça pedindo leito de UTI, não consegue... Pode ser que, né, isso não aconteça depois. Vamos esperar. Sim, tomara que fique de legado, né? Quem falou também lá na coletiva foi o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. E ele trouxe atualizou alguns eventos. Por exemplo, carnaval, né? Ele falou do carnaval. Bom, antes de eu entrar no carnaval, porque isso também já estourou aí na internet, né? Essa já é a 8ª semana sem crescente de número de casos na cidade. Então, ele comemorou isso, né? Falou da Marcha para Jesus, um evento que aconteceria no dia 13 de junho. Foi feito, mas de uma forma online. Havia sido prorrogado para o dia 2 de novembro. No ano passado, esse evento juntou 3 milhões de pessoas nas ruas, com um benefício econômico para a cidade de 217 milhões de reais. Só que esse ano não vai ter mais a Marcha para Jesus. Os organizadores já conversaram, então, com a prefeitura, está cancelado, não vai ser presencial. Ainda não se sabe se o evento vai acontecer de uma forma online ou realmente não acontece mais esse ano. Também cancelamento da parada LGBTQI+.
era marcado para o dia 14 de junho, né? E foi transferido para o dia 29 de novembro. Então, em junho, houve também um evento online. Uma parada né? virtual. Uma parada virtual, mas a presencial seria em 29 de novembro. Também está cancelado. Lembrando que a parada LGBTQI+, juntou no ano passado mais de 3 milhões de pessoas e movimentou para a economia da cidade 404 milhões de reais. Lembrando que muitas pessoas vêm de outros estados e outros países, né, para esse grande evento. Carnaval 2021. O que vai acontecer com o Carnaval? Gente, suspense. A gente já pensa fevereiro, março. Vamos tocar os tambores aqui, ó, da Rádio Alesp. O que vai acontecer com o Carnaval? Adiado. Adiado. Não foi cancelado, mas foi adiado. Já teve uma conversa com as escolas de samba e também com os bloquinhos de Carnaval. Então, esse evento já foi adiado. Há possibilidade de acontecer no final de maio ou começo de julho, porque junho são as festas típicas, né? Então, o prefeito não quer mudar esse tempo junino que a gente vive no interior paulista, enfim. Então, final de maio ou começo de julho. Então, não teremos bloquinhos, não teremos desfile das escolas de samba, né? Isso movimenta a economia. Exatamente. Olha, a economia, por conta disso, é de mais de 2 bilhões 750 milhões. É muito dinheiro, mas, nesse momento, a vida é mais importante. É isso. São essas as informações? São. Bem, o Jornal da Rede Alesp informando aí tudo que está acontecendo nesse momento aí de pandemia de coronavírus aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós vamos por um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede